Eu prefiro o Rodrigo Duncher desde que ele venha para frente do microfone e fale: o Braz não vai ser o meu vice-presidente. Para mim, eu apoiar, não. Eu preferir o Rodrigo Duncher vai depender de apenas uma coisa. Porque o que acontece? O BAP não é a mesma coisa que o Landim, tá? O BAP, ele quer sempre estar no poder. Se ele botar um presidente lá, ele vai querer estar sempre no poder. Foi isso que fez o Bandeira sair, foi isso que fez ele romper com o Landim. Eu acho que o BAP é uma via que eu não concordo, porque eu acho que ele se coloca muito acima de tudo. Escanteio ele. O Bandeira, para mim, ele tem todo... Para mim, é o presidente mais importante da história do Flamengo. Importante. Não vitorioso, não vencedor. No final das contas, quando a gente falar de futebol, o Bandeira não é merda nenhuma, né? Mas é importante porque ele deu o pontapé. O Landim começa a fazer os grandes investimentos em 2019 e o Flamengo passa a ser milionário. Por mais que o Bandeira tivesse contratado alguns bons jogadores, mas os grandes investimentos de fato são em 2019. Então, assim, só que eu acho que o Landim, ele teve a coragem de assumir algo que o Bandeira não teve. E isso, para mim, foi derradeiro na gestão do Bandeira. Se eu hoje assumir um site de matemática, de física quântica, o que eu tenho que fazer? Se eu não sei nada de física quântica, eu tenho que contratar e eu tenho que confiar esse site a alguém. Acho que é isso. Se eu abro hoje uma lanchonete, sei lá, abro hoje uma barraca, em homenagem ao Bicuda, uma barraca de acarajé. Eu não entendo nada de acarajé. Eu posso investir, fazer a parte administrativa, mas eu tenho que... Uma alta escola que é o ramo que eu trabalho. Então, faz um bom acarajé. Então, assim, eu acho que o Landim teve coragem de dizer: eu vou assumir o que eu sei dessa parte empresarial do Flamengo. A parte do futebol, eu não sei, eu vou delegar. Foi o grande erro do Bandeira. Quando ele assumiu. O Bandeira sabe de futebol tanto quanto a Suzane Ristoff sabe cantar Pai, você foi meu herói, meu bandido. É isso. Então, assim... cara, mas o Bandeira, ele sabe um pouco menos de futebol do que o Braz, mano. Pra mim, o Braz não entende tanto de futebol assim, não. Quando você tem o cara que menospreza a ciência do esporte, sim, importância da psicologia... Eu vou chegar lá. No final das contas, eu vou chegar lá. Para mim é o seguinte, concordo com o Bicudo. No final das contas, são 3 candidatos que não sabem porra nenhuma de futebol, mas que sabem alguma coisa de gestão. Ponto. Acho que o Flamengo... eu ainda prefiro estar na mão desses caras do que de um Kleber Leite, de uma Patrícia Morim, do que uma porra dessa toda. Edmundo Santos Silva. Isso. Os caras não vão quebrar o Flamengo. Beleza. Todos são elitizados. Todos não representam o torcedor. Todos são os caras que vão meter a faca no bolso do torcedor para sugar o torcedor. Todos vão olhar mais para a Zona Sul, o Leblon, o Alto do Leblon, do que o Nordeste, do que a Baixada Fluminense, do que o Norte. Isso os 3. Eu adoraria ter um presidente que olhasse para a sua massa. Não vai ter. Desses 3, não vai ter. Tá? Então, eu estou só tentando enxergar a realidade. Se o Rodrigo... Então, para mim, se tudo isso é uma merda, e eu entendendo qual é o ego do Bandeira e o ego do BAP, eu digo o seguinte: eu prefiro o Rodrigo Duncher desde que ele venha para frente do microfone e fale: o Braz não vai ser o meu vice-presidente. Acho difícil. Eu vou contratar um profissional como na maior parte do time. Se ele fizer isso, para mim não tem conversa. Da minha parte, não tem conversa. Acho difícil. Mas o pai do Rodrigo Dunche negociou o Zico. Irmão, o pai é uma coisa, o filho é outra, né? O pai é uma coisa, o filho é outra, a gente tem que desatrelar isso. Então, para mim... E o momento era outro também, tal, O momento era outro. Eu não quero... Eu quero hoje
profissionalizar o futebol, porque as outras áreas do Flamengo, pelo menos minimamente caminham. Minimamente caminham. Bigode, Você pode eu posso só fazer uma observação com relação ao que você está falando? O futebol precisa ser profissionalizado e, para mim, hoje existe uma âncora para essa profissionalização, que é o Marcos Braz. Fala aí, Bigode. Então, agora mesmo saiu o Juan, saiu o Fabinho, eles foram buscar um gerente de futebol fora? Não. Eles foram pegar lá dentro para substituir esses dois lugares, esses dois cargos. E, Bigode, eles não querem trazer ninguém de fora para dentro ali da patota, não. Porque a oportunidade eles tiveram agora. Tem um bom gerente de futebol desempregado, Alessandro, que estava no Corinthians. Um bom gerente de futebol desempregado. Eles foram lá buscar, nem cogitaram. Eles foram lá dentro, pegaram o cara de lá. Mas, Bicudo, por exemplo, vou dar um exemplo. Existe uma frente do Flamengo, diretoria do Flamengo, tá? Que é a favor da demissão do Marcos Braz. E existe uma frente que não é. Inclusive, várias vezes, quem segurou o Marcos Braz foi o único cara, Landim. Então, você entende o seguinte, no final das contas, tudo isso está atrelado ao Landim, que segura o Marcos Braz, e o Marcos Braz, por incompetência, que faz essas contratações. O homem que domina o futebol do Flamengo se chama Marcos Braz. E o cara que segura ele se chama Landim. Eu não posso afirmar que se o Rodrigo Dunche fosse presidente, o Rodrigo Dunche não tinha quebrado o Marcos Braz. Por mais que o próprio Rodrigo Dunche tenha, como instituição do Flamengo, ter defendido o Marcos Braz lá. Eu entendo tudo isso. O Dunche também até hoje não explicou a questão lá do fake, que as pessoas acusaram ele lá de ter um fake news lá no Twitter. Até agora também não foi explicado. Só que eu tô olhando mais pelo lado seguinte. Os três são ruins. Os três não são bons pro Flamengo. Os três vão cagar pro torcedor humilde. Os três vão ficar olhando só pro Leblon. Os três vão botar o preço lá e vão esfaquear o torcedor no bolso. Os três vão ter uma administração minimamente boa e responsável dentro do Flamengo. Agora, eu vou olhar para o futebol. Se o Rodrigo Dunche chegar para mim e falar que o homem forte do futebol, da gestão dele, é isso que eu estou te falando, da gestão dele, lembrar que quem segura o Marcos Braz é o Landim. Da gestão dele é o Marcos Braz. Irmão, para mim, eu prefiro botar o BAP, prefiro botar o Eduardo Bandeira, prefiro botar qualquer um. O Dunche, para mim, não serve. Se o Dunche falar que não é o Marcos Braz, o Dunche passa a ser o meu favorito. Eu acho que está atrelado só isso. O Flamengo não anda, o Flamengo não está dominando o futebol brasileiro. Eu não acredito nesse negócio de hegemonia, porque o futebol brasileiro é foda. O futebol sul-americano é muito... Nunca teve hegemonia no Brasil. Nunca teve. Mas o Flamengo não domina o futebol brasileiro no sentido de, a cada 4 brasileiros vão ganhar 3. A cada 4 Copa do Brasil vão ganhar 2. A cada 4 Libertadores vão ganhar 2. Eu acho que o Flamengo ainda não domina nesse sentido porque existe uma porra de uma âncora chamada Marcos Braz. Se tirar essa porra e tentar profissionalizar, pode trazer um cara até pior do que o Marcos Braz. Mas pelo menos a tentativa de profissionalizar e trazer alguém melhor, para mim já ganha o meu voto simbólico, né? Então, para mim, vai ser... Eu vou esperar muito isso. Basicamente isso.